tudo certo? Eu sou Gabriel, professor de Química do Voo Alto, e hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma aula sobre misturas e métodos de separação. E hoje eu vou trazer a primeira parte dessa aula, que vai falar sobre misturas homogêneas e seus métodos de separação. E é muito importante que depois você veja a segunda parte da aula, que vai falar sobre misturas heterogêneas e também os seus métodos de separação. Então, vamos seguir. Bom, é muito importante que a gente entenda o que são misturas antes de saber o que são misturas homogêneas. E o conceito de misturas é bem fácil da gente entender, que é o nome dado à junção entre duas ou mais substâncias. Então, existem diversos tipos de misturas. Às vezes, água e sal, água e óleo, água e areia, leite achocolatado, água e café. Então, tem diversos tipos de misturas. E hoje, como dito, eu vou falar sobre as misturas homogêneas. E o que são misturas homogêneas? As misturas homogêneas são aquelas misturas em que quando as substâncias elas são juntas e misturadas, a gente não consegue perceber visualmente qual substância é qual. Então, experimenta pegar aí na sua casa um copo com água e colocar um sal, por exemplo, e misturar se você puder. E aí, depois que você misturar, você vai olhar para esse copo e você não vai conseguir distinguir entre o que é água e o que é sal. Então, todas as misturas homogêneas são dessa forma. E elas são dessa forma justamente porque as partículas formadas entre elas chegam a ser até mesmo menores do que 1 nanômetro. 1 nanômetro é muito pequeno, ao ponto de que se a gente usar microscópio para tentar ver, a gente não consegue ver. E as misturas homogêneas, elas formam soluções verdadeiras. Então, deu para entender o que são misturas homogêneas, que são misturas que a gente não consegue ver as fases, porque elas não formam fases. Então, vamos seguir para alguns exemplos de misturas homogêneas. Bom, tem um exemplo aqui que é bem parecido com o da água e do sal, que no caso é a água e o açúcar. Se você pega água e açúcar e mistura, eles vão formar uma mistura que a gente não consegue distinguir o que é água e o que é açúcar. O aço, ele também é uma mistura homogênea. Ele é uma mistura entre ferro e carbono. Então aqui, se a gente olhar, por exemplo, nessa imagem, a gente não consegue perceber o que é ferro e o que é carbono justamente por eles serem uma mistura homogênea. O soro fisiológico, aquele soro que a gente aplica, por exemplo, na veia, quando está doente, quando está com virose, vai lá no médico e o médico aplica na nossa veia, e a gente toma esse soro na veia, ele também é uma mistura homogênea. Se você pega para ver o soro fisiológico, ele é até uma mistura transparente. Então, ele é uma mistura entre água e sal de cozinha. E por último, a gente tem o ar atmosférico. Sim, o ar que a gente respira, o ar atmosférico, ele é uma mistura homogênea. Justamente porque ele é uma mistura entre diversos tipos de elementos. Então, elementos como oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, tem muitos gases no ar atmosférico. E se a gente olha ao nosso redor, a gente não consegue perceber nenhum tipo de partícula ou algo do tipo. Então, dessa forma, são misturas homogêneas. São diversos tipos de gases misturados que a gente não consegue perceber. É claro que, por exemplo, se você pega um ar atmosférico com poluição, às vezes com fuligem ou algo do tipo, aí já é uma mistura heterogênea, diferente. Mas isso não é tanto para essa aula, mas é importante que a gente saiba que o ar atmosférico puro é uma mistura homogênea. Então agora, seguindo, a gente já vai pular para os métodos de separação de misturas homogêneas. E para isso, eu separei duas imagens muito importantes para a gente entender o que é destilação simples e o que é destilação fracionada. Então, vamos para essas imagens. Bom, pessoal, como eu havia dito, foram separadas duas imagens para a gente entender dois processos de separação que são muito importantes para a gente entender as misturas homogêneas, como que a gente vai separar, porque às vezes tem misturas que são feitas e a gente deseja separá-las. E para isso, a gente precisa utilizar de alguns processos para que a gente consiga separar elas. E o primeiro método de separação que está aqui é a destilação simples. E o que é a destilação simples? Bom, a destilação simples ela é um método de separação de mistura que é utilizado pela diferença dos pontos de ebulição dos elementos que estão lá. E normalmente, e a maioria das vezes, ela é utilizada para separar dois elementos
e um elemento é líquido e outro elemento é sólido. Gabriel, tem como eu usar dois elementos líquidos? Sim, tem até como, só que depende de quais elementos são. Por quê? Para a gente conseguir separar na destilação simples dois elementos líquidos juntos, eles precisam ter uma diferença de pontos de ebulição que são maiores do que 80 graus Celsius. Então, chegam a ser maiores do que 80 graus Celsius. Então, é uma grande distinção. Por isso que a maioria dos casos é usado para separar um líquido de um sólido. E é também importante a gente entender que o processo de destilação simples, ele é utilizado quando eu quero separar os dois elementos e eu quero ter os dois para mim. Em breve a gente vai ver outro processo de separação de mistura, que é a evaporação, que aí a gente não liga para um dos elementos, mas quer o outro. Mas por enquanto a gente está aqui nesse de destilação simples, em que a gente quer os dois elementos para a gente. Então aqui nessa imagem, que é semelhante ao que tem nos slides, não é exatamente a mesma imagem, mas é bem semelhante, está aqui um dos vários elementos que juntos eles conseguem formar a destilação simples. E aqui a gente tem um queimador, que está escrito aqui, só que, se eu não me engano, é bico de Bussey, alguma coisa assim. E quando ele é utilizado para aquecer a mistura. Então aqui, esse elemento verde aqui é uma mistura. E essa mistura está sendo aquecida pelo fogo aqui. E a gente percebe que ao aquecer é formado vapor. E o vapor, ele começa a subir por esses tubos. E ele vai fazendo esse percurso, e ele passa e chega num lugar chamado condensador. E o que é o condensador? Bom, se você já estudou os estados físicos na matéria, você sabe o que é líquido, sólido e gasoso. E você também deve saber o que é o nome do processo que é dado quando a água passa do estado de vapor para o estado líquido. Então, quando a água passa do vapor para o líquido. Quando a água passa do vapor para o líquido, ela está no processo de condensação. E é justamente isso que ocorre aqui no condensador. Vamos entender melhor o que esse condensador faz? Bom, o vapor, ele faz todo esse caminho que eu havia falado, que está aqui pelo cursor do mouse. E aí, nesse caminho, ele chega até esse tubo mais fino. E você percebe que esse tubo mais fino, ele está rodeado por essas coisas azuis. E essas coisas azuis são água. Então, aqui, por exemplo, tem um tubo que vai ser injetado água nesse vidro. E aqui tem um vidro. E nesse vidro vai ter essa água que vai resfriar esse tubo. E esse tubo vai passar o gás que está quente. E quando o gás quente entra em contato com o lugar mais frio, ele vira líquido. Então, ele vai virar líquido e ele vai passar por todo esse caminho até chegar nesse becker. E quando ele chega nesse becker, já houve a separação da mistura. Então, vamos ter um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma mistura de água e sal. E ela está toda misturada aqui, e eu quero separar a água e o sal, e ter tanto sal como a água para mim. Então, essa água ela vai ser submetida ao fogo, e o fogo vai fazer com que ela evapore. Ela vai passar por esses tubos, vai chegar no condensador, vai ser resfriada e vai ir para o estado líquido. Vai passar do vapor para o líquido e vai chegar até esse becker. Enquanto o sal fica aqui, a água fica aqui, e a gente tem o processo de destilação simples. Agora, a gente tem um outro processo que também é muito importante, que é o processo de destilação fracionada. Então, é também uma destilação, só que é um outro tipo de destilação. Então, vamos para a próxima imagem. Bom, nesse processo de destilação fracionada, a gente tem para a separação de dois ou mais líquidos. Então, a gente tem aqui um processo que, às vezes, é utilizado para mais de dois elementos que estão juntos. Então, lembra que o processo de destilação simples, ele é utilizado para separar, normalmente, dois elementos, um sólido e um líquido. Esse daqui é para separação de dois ou mais elementos líquidos que estão juntos
em uma só mistura. Então, ele também é utilizado com a diferença de densidade. Então, pela diferença da densidade, a gente consegue fazer esse processo de separação. E ele é muito utilizado para separar os elementos que tem no petróleo. Então, aqui nesse exemplo de destilação fracionada que foi separado aqui, a gente tem o petróleo bruto sendo aquecido. E o petróleo bruto, ele é aquecido, passa por esse tubo e chega até aqui a essa torre de destilação. E nessa torre, ele é submetido a um processo em que ele vira vapor. Então, por exemplo, ele chega num ponto de ebulição e ele começa a vaporizar, vaporizar, vaporizar. E aqui tem alguns tubos com diferentes tipos de temperatura. Então, vamos imaginar que esse tubo aqui, ele tem uma temperatura X. E esse daqui tem uma temperatura Y, e esse aqui tem uma temperatura Z, e assim por diante. E quando esse vapor do petróleo, que foi esquentado e tudo mais, ele começa a passar por esses tubos, os elementos que estão lá, eles são separados pela diferença de ponto de ebulição. Então, por exemplo, eu tenho o óleo combustível. E vamos imaginar que o óleo combustível ele tem um ponto de ebulição de 350 graus. E esse ponto de ebulição, quando ele passa por esse tubo aqui, esses tubos aqui, ele está com uma temperatura menor do que 350 graus. E aí, a partir disso, ele passa do estado do vapor, passa do estado gasoso para o estado líquido. E dessa forma ele vira líquido e passa por esse tubo e chega aqui. Então, a gente percebe que quanto mais sobe, menor vai ser a temperatura desses tubos. Então é muito importante a gente entender isso. Então, por exemplo, o óleo combustível, ele tem uma temperatura de ebulição maior. Então, a gente não precisa de uma temperatura tão baixa para que ele vire líquido. Então, dessa forma, ele está mais embaixo. E quanto mais vai subindo, mais gelado fica. E até que chega por último no gás, que é o gás de cozinha que a gente usa normalmente. Então, sim, o gás de cozinha, ele pode ser um fruto de petróleo. Da mesma forma que a gasolina é um fruto de petróleo, da mesma forma que a nafta é um fruto de petróleo, da mesma forma que o querosene, que é o combustível utilizado nos aviões, é fruto de petróleo, da mesma forma que o óleo diesel e assim por diante. Então, o processo de destilação fracionada é assim, e ele é utilizado para separar essas misturas que são mais de 2 elementos ou mais que são líquidos. Então, deu para entender? É muito importante ficar clara a distinção entre petróleo, a distinção entre destilação simples e destilação fracionada. Porque, embora eles sejam semelhantes em algumas partes, eles têm as suas devidas diferenças. E é isso que você tem que entender para você fazer a sua prova. Então, vamos para os outros processos de separação. Bom, pessoal, voltando agora para os nossos slides, a gente consegue até perceber aqui as duas imagens, uma de destilação simples e outra de fracionada. Igual eu tinha falado, eu usei uma imagem diferente de destilação simples, só que essa imagem é bem semelhante, então se você for estudar, já dá para pegar essa própria imagem que está nos slides. E agora eu vou para um outro processo, que é o processo de liquefação fracionada. Você pode até se perguntar, Gabriel, o que é liquefação? É a mesma coisa de condensação. É quando quando um elemento ele passa do estado gasoso para o estado líquido. E qual que é a diferença entre esse método de separação de mistura e a destilação simples e a fracionada? Bom, esse processo ele é utilizado para você separar gases que estão juntos. Então vamos imaginar que tem 2 gases que estão juntos e eu quero separar eles 2. E esses gases, para que eles sejam separados, eles primeiramente passam pelo processo de liquefação. E como que eles passam pelo processo de liquefação? Bom, eles são resfriados ou são pressionados a fim de que eles se tornem líquidos novamente. Então, eles são submetidos talvez a uma baixa temperatura ou eles são bem pressionados para que eles vão se tornar um líquido. E aí, nessa que eles se tornam um líquido, vai ser utilizado um outro processo de separação. Sim, é como se fosse uma segunda parte da liquefação fracionada. E para você conseguir separar esses 2 elementos que
antes estavam gasosos e agora, submetidos a uma baixa temperatura, estão líquidos, você precisa usar a destilação fracionada, que eu expliquei anteriormente. E aí, através do processo de destilação fracionada, você consegue separar esses dois líquidos para que eles fiquem realmente separados. E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem o último processo de vaporização. Não, o último processo de separação de mistura homogênea, que é a vaporização. E a vaporização, ela é um pouco diferente da destilação simples. Lembra que a destilação simples, ela é utilizada quando eu quero os dois elementos? Agora, a vaporização, ela vai ser utilizada quando eu não quero líquido, mas quero sólido. Então, vamos imaginar um exemplo bem simples. Água e sal. Você pegou aí na sua casa um copo de água, encheu esse copo de água, pegou sal e misturou. E aí, você teve a brilhante ideia de colocar esse copo de água num sol de 30 graus Celsius. E aí você deixou lá. E aí, nisso que você deixou lá, essa água ela foi esquentando, até que ela começou a vaporizar. E nessa que ela vaporizou, você chega lá, depois de algumas horas, e vê que nesse copo só tem sal. É exatamente isso que é o processo de vaporização. É você submeter a água ao processo de vaporização para que ela seja evaporada e fique somente o sólido. Esse processo de vaporização é muito utilizado para a produção do sal, nas salinas. Então, as salinas é um lugar onde fica a água do mar, e a água do mar ela fica lá, em alguns tanques. E nesses tanques elas ficam lá submetidas ao sol, o sol esquenta essa água e fica somente o sal. O sal que talvez a gente usa para cozinhar, ou talvez até mesmo outro sal, se eu não me engano. Mas enfim, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender, eu espero que vocês tenham conseguido entender esse conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Deus abençoe.